E aí, pessoal, de boa com vocês? Aqui é o Dani e eu vou resolver agora o exercício 29 de um exercício da Unicamp 2011, primeira fase. Beleza? O enunciado diz que a figura abaixo representa parte do mapa de uma cidade no qual estão identificadas a catedral, prefeitura e Câmara de Vereadores. Observe que o quadriculado não representa os quarteirões da cidade, servindo apenas para a localização dos pontos e reta no plano cartesiano. Aí nessa cidade, a Avenida Brasil é formada pelos pontos equidistantes da Catedral, tá difícil, e da Prefeitura, enquanto a Avenida Juscelino Kubitschek, que não está no mapa, é formada pelos pontos equidistantes da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores. O exercício quer saber o ponto de intersecção das avenidas Brasil e Juscelino Kubitschek pertence à região definida por, e aí tem algumas regiões ali, né, algumas formulinhas ou contas para a gente ver nas alternativas. Então, o que acontece? Esse exercício, querendo ou não, ele dá no gráfico uma informação muito importante e muito útil para a gente conseguir identificar depois qual é a Avenida Juscelino Kubitschek. Né? O que acontece? Ele disse no enunciado que a Avenida Brasil, né, que é essa daqui, que eu escrevi em lápis, que está em pé aqui, ela é equidistante à catedral e à prefeitura, certo? Então, qual é a ideia? Se eu pego qualquer ponto que está nela aqui, né? Por exemplo, esse ponto bem no meio está a 1 de distância. Aí para cá está essa diagonalzinha de distância. Aí aqui está um pouco maior, mas a ideia é que qualquer ponto que eu pegue aqui, a gente vai formar um triângulo isósceles, certo? A base aqui e a ponta, o vértice lá em cima, onde quer que seja, a gente consegue descer. Tudo bem? Aí, o que acontece? Talvez você não soubesse disso, não precisaria obrigatoriamente saber disso, mas essa reta que a gente criou em pezinha aqui, ela é a mediatriz do segmento que liga a catedral e a prefeitura. Né? Por quê? Porque ele sai do ponto médio com um ângulo de 90 graus. Então, no momento que ele pede para a gente descobrir qual é a Juscelino Kubitschek, certo? Que é a avenida, né, a reta formada por pontos equidistantes da Câmara dos Vereadores e da Prefeitura, a gente precisa fazer basicamente a mesma coisa. Então, assim, até por ser um exercício teste, não era esperado que você tivesse que fazer muitas contas para fazer a distância de ponto a reta, a distância de ponto a reta, para poder descobrir uma reta, depois a outra tal. Porque isso demora muito tempo, querendo ou não. Então a ideia era perceber como é que eu consigo aplicar a ideia do equidistante aqui para aparecer essa reta com esses dois novos pontos agora. Então o que acontece? Qual é o ponto médio entre a Câmara e a Prefeitura? É esse ponto aqui, certo? Aqui a gente tem essa diagonal, a gente está pegando bem no meio para cá. E aí, partindo desse segmento aqui com 90 graus, a gente tem essa reta aqui, que aí eu coloquei JK para a gente lembrar que é Juscelino Kubitschek. Outra possibilidade era, depois que a gente marcou esse ponto, dá para ver que para cá ó, tem 2 e 2, aqui também tem 2 e 2. Aí com esses três pontos, daria para marcar a reta, mesmo que você não tivesse percebido que ela é a mediatriz. Tudo bem? Então a ideia é, aproveitando a informação que ele deu do gráfico da primeira reta, da primeira equidistante a dois pontos, a gente conseguia, pelo padrão, perceber e fazer a outra, sem conta nem nada. Tudo bem? Aí o que acontece? Depois que a gente faz o cruzamento, a gente vê que elas estão cruzando aqui nesse ponto, no ponto 2, 4. E aí agora, o que a gente precisa analisar? A gente vai ter que analisar item a item para descobrir qual é esse espaço do gráfico que o ponto está dentro. O item A, ele é x menos 2 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado menor ou igual a 1. O que é isso? Ela é uma equação de circunferência, na verdade vai ter um círculo. O centro é 2 e 6, é exatamente aqui, certo? Porque o 2 é o que zera o primeiro parênteses e o 6 é o que zera o segundo parênteses. Aí o raio é o 1, que está lá do outro lado. Então é um círculo de centro aqui, raio 1. Então se é raio 1, ele vai vir para cá, para cá, para cá e para cá. Esse ponto está mais para baixo, então não é o item A.
O item B também é uma circunferência que vai estar aqui, ó, no 1, 5, certo? Porque 1 é o que zera ali o do x menos 1 e o 5 é o que zera o y menos 5. Aí o raio é 2. Na verdade, o raio é raiz de 2, né? Porque a gente tem que tirar a raiz do que aparece do outro lado. E raiz de 2 é exatamente a distância daqui até aqui, certo? Porque aqui é um quadradinho de lado 1, então raiz de 2 é essa medida. Como ele está pegando menor igual, então ele está pegando a distância daqui para cá e fazendo um círculo aqui, assim, mais ou menos. Então, a B é a alternativa correta. Só vamos ver porque não é a C ou a D. A C, ele fala que o x está entre 1 e 3. Ok, o x realmente está entre 1 e 3, porque ele é 2 aqui, certo? Só que ele disse que ele está entre o 4 e o 6 sem contar as bordas. Então ele falou que estaria nesse intervalo, mas ele não está contando o 4, porque ali está um conjunto aberto no 4. Por isso que a C é falsa. A D, por fim, ele diz direto que o x é 2, ok, mas ele vai do 5 ao 7 contando as bordas. E aí, como ele contou do 5 ao 7, faltou o 4, que é o valor que interessava para a gente. Então, é por isso que o resultado é o B, porque ele está pegando o círculo aqui com exatamente raiz de 2 de raio, que é a distância que a gente tem do centro da circunferência até o ponto que a gente está interessado. Tudo bem, gente? Então, assim, daria para tentar fazer conta, para fazer mediatriz aqui e calcular tal, mas por ser um exercício teste, eu acho que o jeito mais rápido de fazer é percebendo o padrão que apareceu aqui e repetindo, e depois tentar testar, na verdade, nas alternativas que o próprio exercício já deu pra gente. Tudo bem? O exercício é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês, e até os próximos.